A tragédia no Rio Grande do Sul levanta um ponto importante. Como o Brasil tem lidado com as questões ambientais, hein? Atualmente avança no Congresso o que os ambientalistas chamam de o pacote da destruição. São 25 projetos de lei e 3 propostas de emendas à Constituição. Esse levantamento é do Observatório do Clima. Mas, depois dos impactos das enchentes no Sul, o Senado aprovou um projeto de lei que cria regras para planos de adaptação climática e também a Câmara promete agilizar a tramitação de medidas de prevenção a desastres. Temas que, infelizmente, nem sempre são prioridades. Quem chega para fazer uma análise é o Maurício Guetta, consultor jurídico do ISA, o Instituto Socioambiental e professor de Direito Ambiental. Maurício, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. A gente tem bastante coisa para conversar, bastante tema importante. Vamos começar falando primeiro sobre esse plano de adaptação a mudanças climáticas aprovado no Senado. Que tipo de tópico ele traz para a gente poder entender melhor? Boa tarde, Kelly, pessoas acompanhando o jornal. Esse é um projeto muito importante, nós da sociedade civil tivemos a oportunidade de defendê-lo e fomos acatados. É um projeto que estabelece diretrizes nacionais para estados e municípios apresentarem e executarem planos de adaptação à emergência climática. O que significa isso? Significam aquelas medidas que são medidas essenciais, importantíssimas para resguardar a vida das pessoas e o patrimônio das pessoas. Ou seja, nós estamos falando de medidas como, por exemplo, remoção de pessoas de área de risco e realocação em áreas de segurança. Estamos tratando de medidas de engenharia, como no Rio Grande do Sul, as que existiam falharam, né? Nós estamos tratando de todas aquelas medidas que podem ser executadas no âmbito municipal e no âmbito estadual, especialmente, né, para que a população sofra menos riscos em relação a eventos climáticos extremos, como esse que nós temos acompanhado. Maurício, e esse projeto teve uma certa resistência por alguns parlamentares. A que se deve isso? A gente pode associar também às fake news? Eu fiquei bastante surpreso com isso, porque parlamentares da oposição se apresentaram contrários a um projeto que não afeta economicamente nenhum setor. Na realidade, ele se relaciona, como eu disse, apenas com a proteção da vida, da segurança e do patrimônio da população que é atingida por esses eventos extremos. O que me pareceu dos discursos parlamentares de parte da oposição foi que sim, Kelly, estivemos diante de vários argumentos baseados em fake news. E duas das fake news que têm sido espalhadas aí à torta direito, com muita irresponsabilidade. Primeiro, o negacionismo climático, uma tentativa de dizer que esse é um evento isolado, que não tem relação com o agravamento das mudanças climáticas, né? O que nós vimos que 99% da população, pelas pesquisas, acreditam que o evento tem sim alguma relação com a mudança do clima. E a segunda fake news, que foi lançada, né, no plenário e que se relaciona com as fake news que parte da população tem recebido, é para dizer que o poder público não tem serventia em situações como essa. São as empresas, é apenas a população, né, num arrobo de liberalismo econômico extremo, como se o Estado não tivesse relevância, mas na realidade é o poder público que executa as principais medidas Sim. de proteção da população. Claro que em parceria com a sociedade, com as empresas, é desejável que todo mundo participe, mas o Estado é um fio condutor disso. Com certeza. Agora, em relação à Câmara dos Deputados, com esse conjunto de leis, é um pacote com várias leis de prevenção a desastres, né? Será que esse pacote passa? Qual que é a sua avaliação? Porque é um momento muito sensível, né, no nosso país, a gente conferindo tudo que está acontecendo lá no Sul. O que parece ter havido no Congresso agora é, por conta do desastre, uma inversão de sinal. Porque há 12 anos nós temos visto o Congresso avançar em projetos de lei contra o meio ambiente, contra a segurança e a saúde da população, né, em benefício de interesses imediatistas, de empresas privadas, de setores privados, de interesses privados, né? Então, o Senado deu essa demonstração na aprovação do PL da adaptação climática e me parece que é um dever da Câmara dos Deputados, diante da tragédia, dar uma resposta à população com medidas que possam melhorar a resposta do Estado e da sociedade brasileira a eventos como esse.
Então, esperamos que haja uma mudança de sinal. Aquilo que vinha sendo medidas seguidamente contrárias ao meio ambiente sendo aprovadas pela Câmara, que agora a Câmara possa ter alguma sensibilidade diante dos fatos. Para a gente até deixar todo mundo por dentro, no mesmo pé, o que é realmente, de fato, esse pacote da destruição? É um nome dado pelos ambientalistas, né? Quais são os principais pontos desse pacote, que são 25 projetos de leis e mais propostas, 3 propostas de emenda à Constituição? Maurício? É um ataque a praticamente todos os pontos, as bases da nossa legislação de proteção ambiental e, consequentemente, de proteção à população. Vou dar alguns exemplos, né? A gente tem ataques, por exemplo, a unidades de conservação em terras indígenas, em que se pretende abrir imensas áreas que a gente chama de áreas de segurança climática, porque elas geram um estoque importantíssimo de carbono. Então, tem ataques contra essas áreas protegidas, mas talvez os principais ataques estejam direcionados em relação ao Código Florestal e ao licenciamento ambiental. Na Câmara tramitou o projeto de lei 364, que é de autoria de um deputado gaúcho, Alceu Moreira, que vai abrir 40 milhões de hectares de vegetação nativa, chamada não florestal, isso é, praticamente todo o Pampa, 50% do Pantanal, vai abrir essas áreas para novos desmatamentos. Esse projeto tem uma estimativa conservadora de 48 milhões de hectares, o que equivale a 2 estados de São Paulo, que hoje estão protegidos e que passariam a ter o desmatamento permitido. No Senado Federal, também um projeto em relação ao Código Florestal que abre grandes porções de área na Amazônia, a chamada reserva legal poderia ser diminuída de 80% para 50%, são aquelas porções de vegetação nativa, né, que devem ser preservadas na Amazônia, né, justamente para a questão da regulação climática e do equilíbrio ambiental. Este é um projeto que tem um impacto estimado de 8,5 milhões de hectares, são 2 estados do Rio de Janeiro. Então, só 2 desses 25 projetos de lei já dão uma dimensão da magnitude do impacto que isso teria. Fora um projeto de lei que praticamente acaba com o licenciamento ambiental, que é o principal instrumento de proteção da população. O Rio Grande do Sul, inclusive, em 2019, afrouxou a sua legislação de licenciamento ambiental. Minas Gerais, quando fez isso no começo de 2016, logo em seguida nós tivemos o desastre de Brumadinho, por conta também do afrouxamento da legislação de licenciamento ambiental. Então, o pacote é muito grave, eu dei alguns exemplos, mas realmente o conjunto deles é capaz de colocar por terra qualquer possibilidade de enfrentamento, mudança no clima, não só no Brasil, porque o Brasil tem uma importância fundamental no Brasil. É o primeiro no ramo de biodiversidade, de florestas, de recursos hídricos, tem a Amazônia, que é o mais importante climático. Então, se esses projetos forem aprovados, realmente vai ficar muito difícil da sociedade global conter os efeitos da mudança climática, e a tendência, que a comunidade científica tem apontado, é o agravamento ainda mais desses eventos extremos, como nós temos percebido nos últimos anos. Só para deixar claro, Maurício, se esses projetos passarem, então a gente pode impactar não só nós aqui, o Brasil, mas também projetos ambientais no mundo todo, pela relevância que tem aqui o Brasil? Sem dúvida, a gente está tratando de projetos que vão permitir o desmatamento de áreas gigantescas de vegetação nativa. E hoje no mundo nós temos pouca floresta, né, poucas áreas de floresta. A mais importante é no Brasil, que é a Amazônia, mas temos também a Mata Atlântica, que é muito ameaçada, inclusive com projetos de lei que estão no pacote da destruição, né, fora outros biomas. O Cerrado, por exemplo, tem uma importância singular em relação ao equilíbrio hídrico do país, né, é o berço das águas do Brasil, né? Mas pela relevância climática e ambiental do Brasil, como eu disse, terras indígenas e unidades de conservação são áreas de segurança climática para o mundo todo, né? Então são questões essenciais, são questões de base. Para qualquer discussão sobre enfrentamento à mudança climática, o Brasil precisa eliminar o desmatamento. O Brasil não pode aprovar projetos que liberam, incentivam e legalizam o desmatamento em áreas que hoje estão protegidas.
Maurício, pelo nosso histórico, você citou, por exemplo, Brumadinho. O que a gente pode dizer em relação ao Congresso? Você acha que agora, em virtude dessa tragédia no Rio Grande do Sul, os projetos que não protegem o meio ambiente, eles vão entrar em pauta? Olha, da experiência que nós temos acompanhando o Congresso de mais de uma década, quando acontecem eventos de natureza similar a tragédias como essa de Brumadinho, de Mariana ou grandes enchentes, o Congresso costuma dar uma parada curta de alguns meses, né? Mas logo depois que as atenções passam a outros temas da sociedade, que aquele clamor com o desastre passa, o Congresso volta novamente sua carga a esses projetos de destruição ambiental. Então, a gente espera que dessa vez isso não aconteça. E para que isso não aconteça, é imprescindível que a população mantenha uma vigilância constante para que o Congresso não aprove nenhum projeto contrário ao meio ambiente e à segurança da população, né? Então, a vigilância, o controle social é o mais importante, inclusive na hora de votar nas próximas eleições, verificar quais são os parlamentares que têm atuado contra o meio ambiente e quais são aqueles que têm atuado a favor do meio ambiente. Vamos lembrar que o meio ambiente é um direito meu, seu, Kelly, de toda a população brasileira, justamente porque quando nós não temos um meio ambiente saudável, isso afeta uma série de outras áreas da nossa vida. Estamos vendo um desastre agora, mas quando não havia licenciamento ambiental no Brasil, por exemplo, crianças nasciam anencéfalas, os índices de câncer eram gigantescos em polos industriais, como no polo industrial de Cubatão, em São Paulo, onde nós havíamos o chamado Vale da Morte. Então, proteção ambiental é sinônimo de proteção da população e é um direito da população. Esse direito deveria ser preservado pelos parlamentares e é importante que a sociedade fique vigilante. Pois é, nesse sentido, então, acho que vale a gente destacar, Maurício, a importância da gente procurar informação real, de qualidade, checada, porque vivemos uma época de fake news, para se informar. É só a gente sendo mais consciente, a gente buscando realmente se informar do que acontece, né, nos parlamentos, é que a gente realmente consegue formar uma opinião para pressionar. Se não for pela pressão popular, difícil ter um novo direcionamento de acordo com a nossa história, né? Sem dúvida, acompanhem os perfis do Instituto Socioambiental, do Observatório do Clima, das organizações que acompanham o Congresso Nacional. Isso é muito importante para que vocês possam, inclusive, mandar mensagens para os parlamentares mostrando alguma insatisfação quando isso voltar a acontecer, que a gente espera que não aconteça. Nós esperamos que haja uma moratória à aprovação de projetos contrários ao meio ambiente. Em 2021, veja só, Kelly, nós tivemos a aprovação de um projeto que abre as margens de rio para mais desmatamento e novas ocupações em áreas de risco. Isso é um contrassenso com o que nós estamos vendo agora no desastre do Rio Grande do Sul e em outras áreas. Abertura de áreas de risco, de áreas que são essenciais para o controle da erosão, para o controle de enchentes. Então, realmente, o papel da população em cobrar os seus parlamentares é fundamental. Com certeza, a gente vai seguir aqui vigilantes, tenho certeza que quem acompanha a Conexão também. Maurício, muito obrigada, viu, pela sua análise, foi muito especial para a gente. Uma boa tarde e até mais. Boa tarde, fico à disposição. Obrigada mais uma vez.